Somos um podcast começando. Eu sou Suziane Bess e você está convidada a permanecer aqui com a gente nesse bate-papo super legal. E olha só, essa temporada tem um tema, Enraizados, isso mesmo, o tema do nosso congresso, que vai acontecer em setembro, dias 7 e 8. E sem mais delongas, eu quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje. E antes de eu apresentar ele, eu quero dizer para você, eu vou falar para vocês aqui uma frase que define muito ele. Com vocês é de Deus. É de Deus, é de Deus. Estamos aqui, sou o pastor Fábio. Para mim é um prazer estar com vocês aqui, com você, Suzy. Vai ser um momento precioso e maravilhoso. E que Deus aqui nos dirija, né? E que nós podamos passar algo para essa galera top, essa galera jovem, que é alto nível e que é de Deus. Glória a Deus. E é uma honra, pastor, ter o senhor aqui com a gente nesse momento. Amém. E aí eu já quero começar lhe perguntando, quem era o Fábio antes de conhecer Jesus? Rapaz, já é assim, em cima da... Amém. O Fábio era a velha criatura, né? Era a velha criatura. O Fábio é o menino que cresceu, nasceu, até os 9 anos morou com o pai. Depois dos 9 anos, a minha mãe descobriu que meu pai tinha outra esposa com 12 filhos. Tinha outra mulher em Chapuri com mais 4 filhos. Então, resumindo, nós éramos 22 filhos, né? 21 filhos. Eita. E aí minha mãe se separou, foi embora. E o Fábio foi criado só com mãe. Aí no meio da criação todo mundo dizia assim, filho sem pai vira marginal, vira vagabundo, não presta. Então essas eram as palavras que a gente recebia, né? E dizia assim, os filhos da Lúcia vai ser tudo marginal. E o que menos vai prestar vai ser o Fábio. Eita. Quando a minha mãe viajava, que tinha que deixar alguém na casa dos tios, eu fico com tudinho, só não fico com o Fábio. Porque o Fábio era quietinho, o Fábio era uma benção, né? Desde pequeno já era uma benção. Mas Deus foi construindo, né, a minha vida, meio essa temporada, meio os desafios do dia a dia. Sendo criado sem pai, com a mãe separada, muitos irmãos. No meio do decorrer do tempo morreu 4 irmãos, nós temos 18 irmãos vivos, né? E a gente foi aprendendo muita coisa, uma família muito grande. 2 anos atrás perdi o meu pai com Covid, né? E se partiu na presença de Deus, para a glória de Deus, né? Mas o Fábio antes era esse jovem que cresceu, começou a fumar e a beber com 12 anos de idade. Então, pastor, só para a gente abrir um parêntese lá no começo. Então, desde pequeno, o senhor já tinha aí palavras de que o senhor não ia dar certo na vida. Certo. E o diabo, hoje eu entendo que o diabo ele pegava aquelas palavras e eu, muito jovem, já comecei a viver aquilo que estava sendo liberado na minha vida, né? Foi, né? Então, com 12 anos, eu comecei a fumar, comecei a beber e tive a minha primeira relação sexual também com 12 anos de idade. Olha, então tudo na minha vida foi muito rápido, né? Muito precoce. Muito precoce. Com 15 anos, minha mãe disse assim, se tu quiser continuar estudando, tu estuda, se tu não quiser, tu para. Então, eu parei de estudar com 15 anos de idade. Na 5ª série, depois concluí meus estudos no Telecurso 2000, há muitos anos atrás, né? Foi o primeiro projeto. Então teve toda essa correria, toda essa loucura, né? Aí o senhor está falando até 15 anos de idade, mais ou menos. Até 15 anos de idade. Agora deixa eu lhe perguntar, durante esse tempo de, sei lá, de 5 anos, da infância até essa adolescência, em algum momento o senhor teve alguma mensagem de alguém, ouviu falar de Jesus nesse meio tempo de alguma forma? Sim. Com 12 anos de idade, a gente foi num retiro da Quadrangular, Olha, lá no Colégio Agrícola. Meus irmãos, pai de pai, eles eram cristãos. E nós fomos nesse retiro. E eu me converti, eu aceitei Jesus lá. Com 12 anos, meu irmão tinha 13, o Flávio. E aí nós dois aceitamos Jesus. Só que quando eu voltei, com 30 dias eu já estava desviado, né? Eita. E o meu irmão continuou, né? O Flávio. Sim. Ele continuou orando pela minha família. Meu outro irmão também orou nisso. Depois foi alcançado, continuou orando pela minha família. Só que a pedra fundamental de preço, de oração, né, de cobertura espiritual foi a minha mãe, né? A minha mãe sempre orou pela gente. A minha mãe sempre entregou a nossa vida para Deus, né? Ela, como às vezes ela via aqueles meninos novos sendo presos, ela dizia assim, se for do meu filho virar marginal, traficante, que o senhor leve ele primeiro. Olha. Então ali ela fez uma aliança com Deus, né? Então a gente não chegou a passar por isso, né? Por muitas entregas para o mundo,
e de se aprofundar mesmo na perdição, por causa do peso da oração da mãe, né? E da família. E aí eu conheci Jesus nesse tempo e não quis mais nem saber, nunca mais, né? Então, até os 15 anos, o único momento que eu tive com Deus foi esse, desse retiro, e depois... Então, esse meio tempo que o senhor foi para o retiro, passou uns dias, um mês, né? E depois desviou de novo. O que que o senhor tem a dizer sobre isso em relação a raízes? O senhor não conseguiu permanecer, provavelmente porque não tinha raízes profundas em Jesus? Sim, sim. Por eu ser um adolescente que já conhecia muito, né? Pouco do mundo mesmo ali, eu preferi viver o que o mundo oferecia do que viver o que Deus oferecia, justamente porque não havia raiz, né? Porque se você cria raiz, você vai fincar naquele lugar. Como eu só conheci, foi bom, gostei, mas não criei raiz, não comecei a criar raiz, então segui para outro caminho, né? Então essa é a diferença de ter raiz e de não ter. Então dali a minha vida continuou e foi um grande processo, né? De muitos livramentos, de morte, de muitas coisas que Deus foi livrando no decorrer de todo esse tempo. E qual foi o tempo da sua vida que o senhor percebeu assim, agora sim eu criei raízes em Jesus, agora aconteça o que aconteceu, balanço, mas eu não caio. Realmente raízes profundas em Jesus. Qual foi esse momento da sua Sim, eu vida? creio que para a gente chegar nesse ponto de conhecer a Deus para criar raiz, existe um ditado assim: você não vem pelo amor, você vem pela dor, né? E então foi para um cara que é muito assediado, muito, como é que eu posso dizer, que tem um potencial muito grande para servir o diabo. É muito difícil de ele largar o mundo para servir a Deus e criar raiz, né? Então, qual era a minha maior dificuldade? Era largar o mundo para servir a Deus, porque o mundo me oferecia muita coisa, mas ao mesmo tempo ele me tirava tudo que ele me dava. Então, qual foi o processo de Deus na minha vida para mim poder começar a criar raiz em Deus, né? Porque primeiro a raiz ela começa no teu processo. Sim. Então, qual foi o meu processo? Foi o sofrimento, foi a perda, foi a dor, né? Então, você vai criando raiz. Ah, não, eu vou criar raiz depois que eu conheço Jesus. Não, a gente começa a criar raiz começando a conhecer Jesus, mesmo estando no mundo, mesmo estando perdido, mesmo estando praticando pecado. Sabe? Ah, não, quando tu largar o pecado, quando tu parar de fumar, de se prostituir, tu vem para Deus. Não, não, isso não funciona. Vem para Deus como tu tá, porque cada caminho que tu vence é uma raiz que você constrói em Jesus. Então eu fui vivendo esse processo de raiz, né? De construção em Deus. Como, pastor Fábio? Perdendo o que eu tinha. Fui perdendo as pessoas que eu amava, fui perdendo o emprego, fui perdendo tudo que eu tinha. Até que eu cheguei no fundo do poço, conheci a minha esposa, que já é outra história, né? E ela se converteu primeiro e já tinha perdido tudo, carro, empresa, tudo que eu tinha, a vida que eu forjava ter. Porque quando você vive num mundo sem Jesus, você vai viver uma vida que não é sua. Você vai viver uma vida de aparência. Então, para todo mundo, eu era rico, eu era bem-sucedido, eu tinha tudo, mas na realidade eu não tinha nada, né? Por dentro, Por né? dentro e por fora. Porque o carro que eu tinha, eu devia. O dinheiro que eu ganhava, eu gastava. Então, na realidade, eu construí o quê? Nada, né? Então, fui conhecendo Jesus, fui me aproximando. E a minha namorada, que é a minha esposa hoje, se converteu primeiro, aceitou Jesus. E eu comecei a ir na igreja, né? Ela disse, rapaz, que ela fez um encontro, quando voltou, disse assim, agora acabou tudo, não tem mais nada. Nem beijinho direito, só se for Eita. selinho. Eu digo, tá doida. Tu foi se encontrar com Deus ou foi com o diabo? Eu disse pra ela. Saiu daqui normal, né? Tava normal, foi se um encontro, voltou doida. Como é que tu não quer mais beijar? A gente não vai, não quer mais ter relação, não quer mais ter nada. E ela, Eita. se me quiser assim, se não quiser, você tá liberado. Se me quiser Olha é com aí, Deus. para o senhor ver o poder de uma mulher É, posicionada em Cristo. Ela já posicionada, estava enraizada, enraizada. já. Então, o senhor diria que ela foi determinante para que o senhor criasse Sim, raízes? sim. Foi uma pedra fundamental, né? Antes dela veio todo aquele processo da família, que é muito importante, que é os que oram pela gente da infância até a adolescência, até a maturidade. Mas Deus sempre vai colocar aquela que vai gerar a chave, né?
Então teve a minha família, meus irmãos, todo mundo teve uma parcela, né? De hoje eu estar vivendo isso em Deus. Mas quem girou a chave foi a mulher, né? Porque a mulher, se você quer Deus, quer a mulher, então você tem que mudar de vida. Eu costumo dizer, é deixar de ser menino para virar homem, né? Deixar de ser menino para virar homem é quando você deixa de ouvir aqueles amigos que te levam para o desperdício, para perdição, para desgraça, para te construir, e ouvir a pessoa que vai te levar para perto de Deus, que vai te aproximar de Deus, que vai te fazer construir uma família, que vai te fazer construir algo em Deus e na tua vida secular, profissional, na tua vida espiritual. Então essa foi a diferença. Então quando ela tomou essa decisão, eu comecei a ir para a igreja para ver por que tinha naquela, quem era esse Jesus, né? Vou lá ver o que Vou lá aconteceu ver, com essa mulher. vou lá ver. E ali eu creio que as raízes que vinham sendo construídas no longo da minha vida, da minha juventude, eu sempre fui um cara que eu liderei muita gente antes de servir a Deus e servindo a Deus, né? Então eu vinha ali criando aquela raiz ali, forjando. Só que chegou um ponto que eu não aguentava mais viver aquela vida seca, vazia, de mentira, né? Porque durante o dia estava tudo ok, mas quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, era como se eu não tivesse nem vida. Como se tivesse tudo errado, sem paz, sem conseguir dormir, desespero, sabe? E aquela coisa, quem experimenta a presença de Deus uma vez, que ele não tá mais na presença, ele entende essa diferença. Principalmente com a pastora Gerli nessa época aí já estava bem, estava na presença de Deus, tentando lhe influenciar. Então eu só vi essa diferença, quanto que ela estava cheia de Jesus, né? Quanto que ela estava radiante, feliz, alegre. E aí o senhor se via bem diferente dela ali, Sim, né? sim, exatamente. Então, eu comecei a ir para a igreja através dessa decisão dela, né? E eu ia num culto sim, outro não. E quando a gente saía da igreja, eu dava um beijinho nela, ela ia para casa e eu ia beber com meus amigos, né? Que moravam na mesma rua dela. E aí eu começava a beber lá, ela saía da igreja, eu começava a beber de lá, eu ia tocar o terror por aí, né? Nas festas. Chegava no outro dia e simplesmente ela não falava nada, não me ligava para me cobrar, não, sabe? Não falava porque eu tava bebendo, ela se calava. E isso aí era o que mais me fazia não entender o que estava acontecendo. Só que chegou um ponto que a raiz ela vai crescendo na sua vida, né? Ela vai fincando. E teve um dia que eu cheguei na igreja, eu nunca esqueci esse dia. Eu falar desse momento assim, eu não dou conta, porque eu sei o que eu tava passando naquele tempo. Mas assim, eu me iludia naquilo que eu tava vivendo. Eu nunca tinha sentido assim alguém se importar comigo como Deus se importou comigo naquele dia. E eu tava ali naquele banco ali, Deus, lá na igreja que eu congregava, e eu disse para Deus assim, se tu ama mesmo, igual dizer esse louvor aí, que se eu te amar tu vai mudar minha vida, vai me tirar do lamaçal que eu tô vivendo, que eu vou viver uma vida nova. Eu vou deixar de ser esse cara mentiroso, enganador, que não ama ninguém, que foge a amar as pessoas. Eu comecei a falar para Deus quem eu era naquele tempo. E aquele louvor do Regis falava assim que se eu te obedecer, teus mandamentos eu guardar, eu serei. E aquilo eu vou começar a falar de uma transformação, de uma mudança de vida. E eu disse para Deus naquele dia que se ele mudasse a minha vida, se ele fosse esse Deus mesmo, eu ia entregar a minha vida para ele ali. Eu ia aceitar ele naquele momento como Senhor e Salvador da minha vida. E ali eu não fui lá na frente, eu não precisei declarar, gritar para o mundo, mas eu falei para Deus que naquele dia eu ia aceitar ele. E se ele mudasse a minha vida, eu ia ser fiel a ele. E assim Deus fez. Glória a Deus. E ali eu comecei a chorar e eu segurava para não chorar, porque eu dizia, rapaz, eu não era crente, né? Eu dizia, o pessoal vai achar que eu sou gay, eu chorando aqui. Oh, meu Deus. Vão pensar o que de mim e tal. Porque naquele tempo tinha muito isso, né? Mas eu dizia, eu não tô nem aí para quem tá do meu lado, eu quero viver o que Deus tem na minha vida.
E ali eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. E ali naquele momento, antes de fazer o encontro, antes de participar de qualquer coisa, naquele dia, eu vi que eu criei raiz. Porque quando Deus, ele entra na tua vida, é onde ele forja a raiz no teu coração. Então eu tomei a decisão de servir o Senhor e de seguir ele e de ser fiel a ele. E dali para cá, faz quase 15 anos que nós estamos na presença de Deus, Glória a vivendo esse Deus. novo tempo de Deus, enraizado em Deus. Mas teve todo um processo após isso. Teve todo um processo de renúncia, teve todo um processo de dedicação, de fidelidade, de estar pronto para servir a Deus. Porque a raiz ela vai vir de acordo com como tu vai se doar, de acordo com como tu vai se disponibilizar para estar dentro do projeto de Deus. Porque escolhido por ele nós já somos, né? Então ali a minha vida começou a mudar. E ali eu gerei raiz, e ali eu me apaixonei por Jesus e fiz o processo, fiz o encontro, fiz o retiro, né? E fiz todos os processos que a igreja oferecia, o que tinha eu Começou a se estava dentro. envolver em tudo que Em a tudo, igreja proporcionava, em né? tudo. Eu achei lindo o seu relato da sua entrega, porque assim, pastor, às vezes a pessoa ela esquece de onde ela veio. E eu achei mais lindo ainda o fato de só se lembrar e se emocionar, porque Jesus ele lhe conquistou de fato. E o senhor se lembra desse momento e se emociona com esse momento, porque é muito lindo quando Jesus ele nos cativa de vez, né? Quando a gente Sim, entende sim. que a gente de fato é pecador, quando a gente entende que a gente precisa dele de fato. Então é muito lindo quando o crente ele lembra de onde ele veio. E quando ele carrega essa paixão até hoje, porque é uma coisa muito forte do Senhor. Todo quem ele conhece sabe, o Senhor carrega uma paixão do Evangelho no seu coração. Algo que nunca se acabou, desde quando o Senhor criou raízes. E o que o Senhor tem a dizer sobre isso, sobre essa paixão, sobre não esquecer de onde veio? É justamente isso, né? Porque para mim não existe você se apaixonar por Jesus, você deixar de viver uma vida que você viveu e depois você abrir mão disso, né? Não tem como. E assim, eu não julgo ninguém, né? Mas eu não sou isso. Eu digo para minha esposa, ela diz, tu é 8 ou tu é 80? Eu digo, eu sou 80 direto. Porque se um dia eu for 8, eu só da presença de Deus. Não tem como. Para mim, o pastor ele tem que ter cheiro de ovelha. O pastor ele tem que ter cheiro de ovelha. O pastor ele tem que cuidar de ovelha. Ele tem que amar a vida. Nós fomos chamados para isso. Gastar sola de sapato. O que faz tu lembrar o tanto que tu ama a Deus é isso, é você estar perto de quem precisa. Não tá aqui no microfone. O microfone para mim é o que faz parte do meu chamado, faz parte da minha vida. Mas o que me motiva é Deus. É num púlpito, é numa célula, é num discipulado 1 a 1, é num trânsito, é onde tiver alguém que precise ouvir a palavra de Deus. E a gente levar esse amor de Deus para a vida das pessoas. Então a minha vida ela se resume nisso. A minha vida ela se resume nisso. Ela se resume em quê? Entender quem é Deus na minha vida, quem eu era antes de conhecer a Deus e quem eu sou hoje, depois que eu conheço a Deus e continuo amando Ele e servindo a Ele. Glória a Deus. Às vezes Deus começa a abrir porta, Deus começa a abençoar na área financeira, Deus começa a abençoar na área ministerial. Qual é o defeito? Eu não vou falar de ninguém, vou falar de mim. O defeito era se eu tivesse parado de viver tudo que Deus tem para minha vida, para viver aquilo que Deus resolveu me abençoar. Por isso que às vezes nem todo mundo está preparado para ser abençoado. Porque se ele for abençoado, ele larga o chamado. Então eu tento viver a minha vida profissional, mas em primeiro lugar está a minha vida espiritual. Em primeiro lugar está Deus na minha vida. Então, Prioridade, né? prioridade é Deus. Se é Ele que abre porta, é Ele que fecha. Se eu estou aqui hoje é porque Ele acreditou em mim. Se Deus me usa é porque Ele vê graça na minha vida, vê sinceridade dele na minha vida. Então é isso que a gente, como pastor, a gente precisa entender. Você como líder, você como alguém que ama Jesus, que está se convertendo, é isso que você precisa entender. Fazer a obra dele, é amar ele, é se doar, é não deixar o que ele vai te entregar de bênção mudar a tua vida
deixar, não, agora Deus está em segundo plano, isso aqui está em primeiro. Não existe isso. Então, quando alguém me pastor Fábio, qual é o segredo? Não tem segredo, é amar Jesus. É você amar Ele. Como é que eu provo que eu amo Jesus? Fazendo a obra dele. Estando disponível. Não, não vou conseguir te atender porque eu não tenho tempo. Não vou conseguir pregar porque eu tenho outras prioridades. Qual é a tua prioridade? A minha é Deus. Isso é criar raiz. As nossas prioridades nos definem, né? Você está entendendo? Então, para mim é isso. Não tem outro assunto. É isso que me mantém de pé. É isso que me faz vencer. Como eu vou virar as costas para alguém que acreditou em mim como ninguém mais acreditava. Não tem como. Às vezes a gente está ali perdido e diz, Senhor, muda a minha vida, e Deus vai lá e muda, e você esquece dele. Não, não existe. Está faltando amor no meio do evangelho. Está faltando você cuidar de vida, está faltando você ter cheiro de ovelha. É isso que está faltando. Se a gente viver isso, é onde a raiz vai ficar forte na tua vida. É onde a gente nunca vai sair desse caminho, desse propósito, desse projeto. 15 anos que eu sirvo o Senhor e 15 anos que eu amo Ele com essa intensidade. Quem me conhece, eu sou assim com quem é rico, quem é classe média, quem é pobre, eu não vou medir ninguém pelo que ele tem. Eu vou medir ele pela pessoa que ele é. Tem uns que precisam mais de atenção, tem outros que precisam menos. Uns são mais maduros, outros são mais imaturos. E o nosso papel é direcionar, ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. É isso. E como não se apaixonar por Jesus, né, pastor? Eu costumo dizer assim que Jesus, ele nos toca como ninguém mais nos toca, ele nos ama como ninguém nunca vai amar, e ele nos acessa o nosso interior como ninguém nunca vai acessar. Ele conhece o profundo e escondido, né? Dizem Salmos. Então, pastor, eu quero lhe fazer outra pergunta. Todas as pessoas que têm raízes, que vão tendo as suas experiências com Deus, o tempo vai passando, vai buscando, vai buscando. Eu quero saber qual foi a maior experiência, assim, aquela que mais lhe marcou com Jesus durante a sua caminhada de intimidade com Ele. Paz, o dia que mais Deus me marcou foi esse dia, né? Que eu aceitei, né? Mas, assim, a maior. Tem várias experiências, né? Da gente orar, a pessoa ser curada. Olha, Tem várias experiências de a gente orar, a pessoa ser liberta, a gente orar e a pessoa prosperar, ser abençoada. Deus nos usa dessa forma. Mas para mim isso aí é a experiência, isso aí é ser o canal de Deus, né? Porque isso aí tudo a glória é para Deus, né? sim. Então eu não vou botar como uma experiência minha. O que eu coloco como é o agir de Deus, né? Deus fazer. Deus nos usa, nós somos um canal. Mas a minha maior experiência mesmo, tive várias, mas a minha maior experiência foi quando eu estava no encontro com Deus. Ali para mim marcou a minha vida. Ali foi algo extraordinário. O encontro com Deus, ele transforma vida. Pode muita gente dizer que o encontro com Deus não serve, não transforma, não faz. Ele transforma e ele faz e ele muda a vida. Porque há 15 anos a minha vida foi transformada, mudada através de um encontro. Então, a minha maior experiência foi ali naquele encontro. Dias maravilhosos, ministrações que sararam a minha vida, sararam a minha alma, fez eu mudar de vida. Então, cada momento ali marcou a minha vida. Cada momento ali foi algo sobrenatural, foi extraordinário que eu vivi naquele ambiente. E dali para cá, nunca mais eu saí da presença de Deus. Glória a Nunca Deus. desviei, né? Sou casado com a minha esposa. A gente tem 12 anos de casado, vamos fazer 13 anos. Então, deu certo. Como deu certo para mim, como deu certo para várias pessoas que acreditaram, né? Mas não deu certo para fulano, porque ele não quis. Mas Deus quis fazer o certo. Quem quer, Tudo é decisão, né? Existe o livre-arbítrio. é Então, se verdade. você decidir, Deus vai te fazer vencer.
Pastor, o senhor já teve a oportunidade de ajudar alguém que veio de uma situação muito parecida com a sua, de só pensar assim, nossa, essa pessoa eu me vejo no passado nela, e o senhor poder ajudar e ajudar ela a criar raízes em Cristo? Já várias pessoas, né? Esse é o meu ministério, né? Esse é o meu chamado. Mas teve um em especial, que é o Charlie, um discípulo muito amado, né? Olha, Que mora no meu coração, um de ouro. E um dia ele me procurou, ele falou, pastor, a gente curtiu antes de eu me converter, ele era meu amigo. E eu me converti, depois ele se converteu, desviou. Esse menino, ele perdeu a esposa, perdeu casa, perdeu moto, perdeu tudo. E ele queria tirar a vida dele, ele me procurou que não aguentava mais, tinha tentado tirar a vida dele, e que precisava de ajuda. E eu disse para ele, eu digo, Charlie, você mora no meu coração, você é um filho, e eu creio que Deus tem uma promessa na sua vida. E eu tô contando aqui, falando o nome dele, porque ele mesmo testemunha isso, né? sim. Por onde ele vai. E eu disse para ele, a forma que eu posso te ajudar, meu filho, é tu vir morar comigo. Porque para tu criar raiz, tu precisa estar vivendo o que eu tô vivendo. Que é onde tu tá, tu não vai conseguir. No meio da prostituição, no meio da bebedeira, das drogas, de tudo, tu não vai conseguir. Você vem, eu vou abrir a porta da minha casa, você vai morar comigo. Do que eu comer, você vai comer. Do que eu beber, você vai beber. Então ele comia do que eu comia, bebia do que eu comia. E recebia do trono de Deus também o que eu recebia. Então o Charlie morou 2 anos comigo, né? E hoje ele criou raiz, né? Hoje ele construiu tudo de novo. Deus deu uma casa para ele, Deus deu a moto dele para ele, Deus restaurou o relacionamento dele com a filha dele. E Deus estava preparando uma esposa para ele, né? Então a gente vê que existe e vale a pena você pagar um preço pela vida de alguém. Mas quase ninguém consegue mais. Porque pagar um preço para alguém criar raiz dá trabalho, gasta tempo. E o povo não quer mais. É Eles querem dar forte. uma ligada, passar uma mensagem, amanhã eu te atendo, tá tudo bem, Jesus te ama e resolve o teu problema. Esse é o pastoreio, é o cheiro da ovelha. Então, igual o Charlie teve vários, né? Teve vários. Teve também o Marquinho, que era já discípulo do Charlie. O Charlie no processo, o Marquinho também, da mesma forma, tinha perdido tudo, saiu do emprego. Começamos a acompanhar ele, fazer todo o processo. Começou a cortar cabelo, cortava cabelo cobrando R$ 1. Hoje ele é um dos maiores cabeleireiros do estado do Acre. Com Olha, 3 unidades, o menino está prosperando, o casamento deu certo, tá uma benção, porque ele criou raiz. Então isso é Deus, né? Isso é você ser bênção na vida de pessoas. E é isso que a gente precisa ser. Muitos podem não ser, mas eu sou. Porque eu não sou o que todo mundo é. Mas eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. glória a Deus. Essa é a diferença. Você ouvir a voz de Deus e ser aquilo que Ele quer que você seja. Porque se você for aquilo que Deus quer que você seja, você vai ser bênção. Né? E o que movimenta o coração de Deus? Jesus ensinou. É amar a vida. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ah, esse cara é pecador, ele não quer nada, então deixa ele lá. Não, irmão. Jesus ensinou. Jesus fez isso. Jesus andava no meio do povo, ele andava no meio da multidão, ele ia em casa, na casa ali, abençoar, curar e sarar. E aí, por que que a gente, pastor, que só quer ficar dentro de uma nave, não consegue fazer isso? Não. Outros podem fazer, né? Pode viver o ministério da forma que eles acham certo. Mas para mim, o pastor ele tem que ter cheiro de ovelha, eu repito isso. Ele tem que estar perto do discípulo. Ele tem que estar amando ele, direcionando a vida dele. Eu sou aquele pastor que tem vários discípulos que precisaram de mim de madrugada, de eu ir lá trocar o pneu dele. Eu não falo isso aqui para me engrandecer para nada não. Sabe por que que eu estou falando isso? Porque maior é o que serve. Mas é bom falar que fica de exemplo, né? Fica de É. exemplo. Maior é o que serve. E a gente não pode perder o coração de servir. Eu sempre ter discípulos, né? Para o discípulo me servir. É o inverso.
É a gente que tem que servir o discípulo. Você está entendendo? Quando inverte isso, perde. Porque quando você serve o discípulo ele vai ter prazer em te servir, em te amar. Então essa é a diferença. Pelo menos eu penso assim, né? Na minha humildade. É um E amor em forma de serviço, né? Uma forma de exatamente. amar. Então se eu estou servindo, eu estou amando, eu estou perto. Então eu acredito que eu estou no caminho certo. Com certeza E é isso está. que mantém o meu coração em chama. É isso que mantém o meu amor em Deus. É isso que as minhas raízes ficam cada vez mais profundas diante do Senhor. E é isso que fortalece o crente. É isso que fortalece. O PR pra gente é algo que a gente tem, mas o PR espiritual ele é melhor. O PR espiritual tem todo aquele que serve, todo aquele que ama. Você já tem. Pastor, se alguém lhe dissesse assim, Pastor Fábio, um conselho ou mais para que eu venha ter raízes fortes em Cristo, para que eu não venha cair nunca mais, para que eu venha realmente permanecer. Qual seria o conselho para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento? Aquela pessoa que tem dificuldade, que ainda está ali capengando, que não consegue permanecer, que não consegue ficar firme, que está lá naquele início que o senhor um dia esteve, que tinha dificuldade, mas quer muito permanecer em Cristo. Qual o conselho que o senhor deixa aqui para essas pessoas? Cara, você que tá, que nem a Suzy falou, capengando, iniciando, né? Capengando é boa, né? Essa é antiga, né? É, Paulinho? Essa é antiga, né? É, essa é do meu tempo. Do meu Então, também. para você que está iniciando, que tá se converteu, tá apaixonado, mas existe as frustrações iniciais, né? Ah, eu tô apaixonado por Deus essa semana, na outra eu me frustrei, já não tô mais tanto querendo Deus, já não tenho força. Como é que eu faço para me vencer? Como é que eu faço para me criar raiz em Deus? Vou dizer, vou dar um conselho para você que eu fiz muito, né? Eu me converti, fiz um encontro. Aí o pastor diz assim: tem vigília, eu tô dentro. Tem oração 5 da manhã, eu tô dentro. Tem o culto de quinta, eu tô dentro. Tem a rede de jovens, eu tô dentro. Tem o culto de domingo, eu tô dentro. O segredo para você parar de capengar, para você parar de querer desistir, é você se envolver nas coisas de Deus. Vou te dar um exemplo. Se tu começa a trabalhar em algo que tu gosta, quanto mais tu produz, mais você gosta daquilo. Quanto mais você ganha dinheiro, mais você ama aquilo, né? E você se envolve. Então, quando você se envolve com Deus, mais você vai amar Ele, mais você vai criar raiz, mais você vai ficar forte na presença dEle. Então, essa é a diferença. Então, isso que eu fiz lá no começo, eu faço até hoje. Se procurar um dia da minha agenda, só tem a segunda-feira, que é o dia da minha família, que eu não estou envolvido nas coisas de Deus. Mas terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estou envolvido nas coisas de Deus. Ah, pastor, mas não consegue ter vida. Consegue, que eu tenho vida. Você está envolvido nas coisas de Deus é uma coisa. Não é você viver socado dentro da igreja, não. É você ter os seus compromissos dentro de Deus. Mas o meu ministério é um, o seu é outro, né? Mas se envolva da forma que você pode. Esteja perto de Deus da forma que você pode. Mas esteja perto. É assim que você vai criar raiz. Glória a Né? Deus. E eu acho que é importante também a gente destacar aqui, né, pastor, a questão do nosso relacionamento com Deus pessoal, o lugar secreto. Só que é que nem o senhor falou. A pessoa que ela tem dificuldade de firmar em Cristo, é muito importante ela começar se envolvendo. Por quê? Porque o corpo alimenta. Estar na igreja alimenta. E à medida que você vai se alimentando, que você vai se envolvendo, você vai criando mais forças para que você vá para o lugar secreto buscar sozinho, só você e Deus. Mas antes é importante se envolver, porque senão a gente não tem nem forças para ir para o lugar secreto, é ou não é? Sim, com certeza. A gente se envolveu em tudo. Aí a Gerli, ela tinha uns amigos que eram da Assembleia de Deus. E nós começamos a fazer uma célula dentro da igreja da Assembleia de Deus. O pastor liberou, né? Foi algo já sobrenatural, né? A gente batista e o pastor liberou a gente fazer uma célula com a galera lá. A gente fazia de lá, nós fazíamos uma vigília, né? E então a gente tinha esse dia de adoração. E a Gélia, a minha esposa, sempre foi muito assim, bem mais crente do que eu, né? Desde o começo.
E ela ia pra essa vigília, às vezes eu não ia, e eu dizia assim, rapaz, que negócio dessa vigília, um monte de menino desse aí novo, aí eu vou estar aí fazendo o quê com essa meninada? E um dia eu entrei nessa vigília e Deus me pegou lá e eu tive que pedir perdão pra meninada, Eita! porque Deus estava naquele lugar, né? E o envolvimento com Deus é isso, né? E a Gerla, eu lembro muito que, falando na questão de raiz também, que a Gerla, quando ela se converteu, ela chegou na escola dela, tinha 3 colegas dela da sala de aula dela, que já era crente e era da igreja que ela se converteu. E aí ela chegou lá na sala de aula e disse, rapaz, como é que vocês são da mesma igreja que eu tô agora e nunca falaram de Deus pra mim? Ai, Então aquilo ali marcou a vida dela, né? Ela nossa. disse assim, eu poderia estar vivendo algo novo de Deus se vocês tivessem falado. E ali ela tomou uma decisão de, eu creio que iniciou muita questão nesse tempo de abrir célula nas escolas, né? E ela abriu mão do intervalo dela para falar de Deus. E ela começou com um grupo que era crente, mas não se manifestava como cristão. E aí eles começaram a fazer um momento, uma célula lá nesse horário do intervalo. Quando, depois de 2 meses, 80% da escola participava da célula dela já dentro do ginásio, né? Então foi algo ali que explodiu o amor de Deus ali Glória a dentro. Deus. E foi um tempo que ali o Tangará tinha para mais de 30 células. Nossa. Então o Um bairro inteiro foi avivamento um avivamento ali local. na estação, no Tangará, que a Igreja Batista Filadélfia teve ali, alcançou muitas vidas ali. Então foi algo assim que marcou, né? Então é essa questão de estar perto, de se doar, Sim. de viver, né? Então você consegue. Então você que está nessa luta, nessa guerra, vai vencer. Se estiver perto de Jesus, vai vencer. Vai mesmo, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela sua história. Na verdade, tem muito mais história aí, né? Muito, Acho que muito. dava uns 5 podcasts É, a mais aqui. exatamente. Daria sim, com certeza. Ainda mais sobre raízes, né? Mas assim, Deus é a fonte de eu criar raiz, a minha família é a fonte, né? E a pedra fundamental é a minha esposa, Glória a né? Deus. Nós temos a família, nós temos Deus, mas nós temos que ter a nossa esposa, né? A Bíblia diz que quando a gente casa, a esposa se torna a família, né? A esposa se torna a família. Então, isso é importante. Então, a minha fonte de raiz, primeiramente Deus, e a minha família, a minha esposa que está comigo ali, a gente gerando isso junto, se fortalecendo junto e vencendo junto. E a minha família, né? Que está junto com a gente, nos dando força para vencer. Então, case bem, né? Ore Aleluia. bastante para Deus dar uma pessoa de Deus para você. Você precisa ter uma mulher do seu lado, a mulher precisa ter um homem de Deus que vai te ajudar a vencer e criar raiz, né? A minha esposa é uma pessoa excepcional, né? É uma menina. Alô, Gerly, momento Momento de declaração. declaração aqui para minha princesa. Ela merece, ela É uma mulher de merece. Capricha, Deus, pastor. é uma mulher de Deus, é uma mulher crente, né? Aleluia. Movimenta, ela organiza a minha vida, né? Essa é a realidade. E ela, Já tá dando recado aí, eu ó. tenho reunião 11h30, ela já tá mandando mensagem aqui, dizendo que eu tenho reunião 11h30. Ela organiza a minha agenda. Ela é essa pessoa, né? Organizada, centrada, dona de casa, mulher de Deus, psicóloga, né? Então Deus me deu uma mulher completa. Mas lá atrás, 15 anos atrás, ela não era nada disso, né? Ela só amava Jesus. Sabe por que que eu estou dizendo isso? Quando você ama Jesus, você cria Ah, raiz em Deus. Deus ele vai projetar o teu futuro. aleluia. Então, há 15 anos atrás, eu não imaginava estar vivendo o que nós estamos vivendo juntos, né? Mas hoje nós estamos vivendo, mas porque nós criamos raiz lá atrás em Deus. E não deixamos de viver o projeto e o propósito dele na nossa vida. Então, Deus vai dar uma esposa maravilhosa para você, que está me assistindo, que está ouvindo, né, está tendo esse momento. E com certeza, você vai criar raiz e vai ser bem sucedido. Então, eu quero deixar aqui um beijo para minha esposa, que ela faz parte, né, da minha vida. É uma mulher que organiza, né? É uma mulher organizada, é uma mulher de Deus. E todo homem, ele precisa de uma pessoa do seu lado, né? A gente é a cabeça, mas a mulher é o pescoço e o corpo que direciona. Então, queria deixar esse é o fundamento de raiz, né? Que vem algo aí poderoso, né?
que você vai entender bem todo o processo das raízes, né? Então, para você ter a raiz, é esse pouquinho. Tem muito mais, o meu testemunho é muito grande, mas em outros momentos a gente vai estar compartilhando aí junto com vocês. Pastor, obrigada pela tua participação aqui. E só para você não esquecer, dia 7 e 8 de setembro é o nosso congresso Enraizados. Você não pode perder. Vai ser um momento muito precioso na presença de Deus, onde nós estaremos aprendendo a ficar cada dia mais firmes e constantes na presença do Senhor. Então, para você que aguentou até aqui, glória a Deus, aleluia, deixa aquele like, compartilha com todo mundo, tá bom? E até a próxima.